Salmos 23, 91 e 125. Para quem precisa de justiça de Deus urgente. Você sente que algo está errado. É como se a vida tivesse se tornado um campo de batalhas invisíveis, onde as acusações surgem do nada, as portas se fecham diante dos seus olhos e as pessoas parecem se levantar contra você sem explicação. Essa pressão que sufoca, esse peso que te acompanha, não é coincidência. É sinal de que há uma luta espiritual em andamento. Deus manda te dizer isso agora. Você não está sozinho e a justiça dele vai se levantar em seu favor. Este pode ser o momento que muda a sua história. Quantas vezes você tentou explicar o que está passando e ninguém entendeu? Quantas vezes você chorou em silêncio porque parecia que ninguém via a injustiça que te feriu? Mas há alguém que viu cada lágrima e ouviu cada palavra de acusação lançada contra você. O Senhor, que sonda corações e mentes, não se cala diante do sofrimento dos seus filhos. Quando a injustiça dos homens tenta apagar a sua esperança, a voz de Deus ecoa: Eu sou o teu pastor, eu sou o teu escudo, eu sou a tua justiça. É por isso que hoje você vai mergulhar em 3 salmos que carregam decretos eternos do céu. O Salmo 23, que garante que nada te faltará, nem mesmo a honra e a restituição. O Salmo 91, que levanta um escudo contra todas as armadilhas e acusações ocultas. E o Salmo 125, que afirma que quem confia no Senhor é inabalável, como um monte que nunca se move. Esses salmos não são apenas textos antigos, são armas espirituais, chaves que abrem portas de justiça e de vitória. Enquanto muitos correm atrás de justificativas humanas, você hoje vai se apoiar na justiça divina. E quando Deus entra em cena, não há calúnia que resista, não há acusador que permaneça de pé, não há sentença injusta que continue valendo. Se você permanecer até o fim desta mensagem, você não apenas ouvirá palavras, mas participará de uma oração profética capaz de mudar o rumo da sua causa. A cada minuto deste vídeo, você será conduzido a entender que não é coincidência você estar aqui agora. O Espírito Santo te trouxe porque há uma decisão sendo movida nos céus em seu favor. E quando a voz de Deus decreta, ninguém pode anular. Permaneça atento, porque ao longo deste conteúdo, a palavra vai tocar feridas escondidas, despertar fé adormecida e acender em você a certeza de que a justiça do Senhor não tarda. Este é o momento de abrir o coração e deixar que a verdade da palavra de Deus desfaça toda mentira que lançaram contra você. Escute cada palavra como se o próprio Senhor estivesse sentado ao seu lado, dizendo: Filho, filha, eu estou aqui e vou lutar por você. A justiça divina não é como a humana. Você olha para o mundo e percebe o quanto as sentenças humanas são falhas, juízes que se deixam corromper, tribunais que demoram para agir, pessoas inocentes que sofrem enquanto os culpados parecem escapar. No fundo, o seu coração grita: onde está a justiça verdadeira? Eu te digo, ela não nasce das mãos do homem, mas do trono de Deus. A justiça dos homens pode ser comprada, manipulada e até esquecida, mas a justiça divina é eterna, perfeita e não se atrasa. Você foi ferido, acusado injustamente, talvez até abandonado por aqueles em quem mais confiava. Tudo isso trouxe para dentro de você um peso de indignação, de revolta e até de vergonha. Mas eu te digo, não permita que o que fizeram contra você defina quem você é. Não são as palavras deles que sustentam a sua identidade, é a minha palavra. Eu te formei, eu te conheço, eu te justifico. Enquanto muitos podem tentar manchar o seu nome, o meu decreto é maior que qualquer acusação. Pense comigo. Se você entregasse sua causa apenas aos homens, quantas vezes já teria desistido? Quantas portas fechadas teriam sepultado seus sonhos? Mas se você hoje colocar sua causa diante do meu tribunal, entenderá que a sentença final já foi escrita no Calvário.
A cruz é a prova de que não existe acusação que permaneça sobre quem eu escolhi. O sangue de Jesus clama mais alto que qualquer voz de injustiça. Talvez você se pergunte, mas por que ainda dói tanto? Por que ainda não vi a justiça se manifestar? Eu respondo, porque a minha justiça não segue o tempo humano. Eu preparo o cenário certo, eu coloco cada peça em ordem, eu permito que até os ataques do inimigo revelem quem você é diante de mim. Eu não atraso, eu treino a sua fé. Eu não me calo, eu preparo o momento de levantar você diante de todos os que duvidaram. Por isso, não olhe para os tribunais dos homens como se fossem a sua última esperança. Levante os olhos para o alto. Eu sou o juiz que nunca falha. Eu sou o Pai que não se esquece. Eu sou o Deus que vê o que ninguém viu. E quando eu decido agir, ninguém pode impedir. A justiça que eu trago não apenas te livra, mas te exalta, te restaura e te mostra ao mundo como alguém que venceu não pela força própria, mas pela minha mão estendida. Salmo 23. O pastor que sustenta e defende. Você já percebeu como muitas vezes o seu coração corre para o medo quando pensa no amanhã? As contas que chegam, as palavras duras que escuta, a incerteza do futuro que parece gritar dentro de você. Mas eu te digo, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Essas palavras não são apenas poesia, são uma sentença eterna que garante sustento, honra e justiça. Eu não sou apenas aquele que cuida do pão sobre a sua mesa, eu sou também o juiz que defende a sua causa. Quando Davi declarou o Salmo 23, ele não estava em palácios, ele não tinha estabilidade. Ele estava cercado por inimigos, fugindo de ataques, vivendo sob acusações falsas. Mas mesmo nesse cenário de injustiça, ele ousou proclamar: "O Senhor é o meu pastor." Você entende o peso disso? Ele escolheu confiar não na espada que carregava, não no exército que o perseguia, mas no cuidado invisível de um Deus que nunca abandona suas ovelhas. E é isso que eu quero te lembrar agora. Talvez você se sinta sozinho, injustiçado, humilhado diante daqueles que riram da sua dor. Mas eu preparo pastos verdes mesmo em meio ao deserto, águas tranquilas mesmo em meio ao caos. Eu não apenas alimento o seu corpo, alimento também a sua alma cansada, sacio a sua sede de justiça, restauro o que foi arrancado à força de você. Você teme que a injustiça que viveu manche para sempre a sua vida? Eu te digo não, porque eu sou aquele que unge a sua cabeça com óleo, e quando eu unjo, eu mudo a sua identidade. O que antes era vergonha passa a ser honra. O que antes era derrota passa a ser testemunho. A mesa que preparo diante dos seus inimigos não é apenas provisão, é um ato de justiça. Eu exalto você diante de quem desejou o seu fracasso. Não é sobre ausência de lutas, é sobre presença do pastor em cada batalha. Você pode até atravessar o vale da sombra da morte, pode até sentir que a injustiça quer engolir sua esperança, mas eu te digo, a minha vara e o meu cajado te consolam, protegem e guiam. Nada que se levante contra você terá força para apagar o decreto que já foi lançado dos céus. Você não será envergonhado, porque eu, o teu pastor, sustento e defendo a sua vida. Quando o inimigo te cerca, o banquete preparado. Olhe para a sua história. Quantas vezes você se viu rodeado de pessoas que não estavam ali para apoiar, mas para ferir? Quantas vezes você percebeu olhares de inveja, palavras que se levantaram como lanças, portas que se fecharam porque alguém desejava ver a sua queda? É nesse cenário que a minha palavra se cumpre com poder. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu não apenas te alimento, eu exponho a minha justiça diante de todos que tentaram roubar a sua paz. Você pode até pensar, por que Deus permitiria que os inimigos assistissem ao meu banquete? Eu te respondo, porque eu não apenas restauro em segredo, eu honro em público.
Aqueles que zombaram da sua dor verão a minha mão levantando você. Aqueles que riram das suas lágrimas testemunharão a sua vitória. O banquete que preparo não é apenas comida sobre a mesa, é a revelação da minha fidelidade. É a prova de que ninguém pode apagar os planos que escrevi para você. Quando o inimigo cerca, ele tenta sufocar, roubar a esperança, fazer você acreditar que não há saída. Mas eu te digo, o cerco deles se torna o palco da minha glória. Quanto mais eles tentam te derrubar, maior será o testemunho quando eu te levantar. Você não precisa lutar com suas próprias forças, porque a vitória não é fruto da espada, mas da minha mão que age em justiça. Veja, filho, filha, eu não apenas prometo livramento, eu preparo um cenário de restituição. Eu faço questão de que a sua história seja marcada por uma virada inesperada. Hoje você se sente cercado, mas amanhã você será exaltado. Hoje você se vê acuado, mas amanhã você se verá sentado à mesa que eu mesmo preparei. Essa é a justiça do céu. Transformar o campo de batalha em banquete de honra, transformar lágrimas em testemunho e transformar a vergonha em dupla honra. Não tema os que te cercam, tema apenas perder a fé no Deus que já decretou a sua vitória. Porque quando eu digo que vou preparar, nada pode impedir, e essa mesa já está posta, pronta para mostrar ao mundo que a minha justiça não falha. Salmo 91. Escudo contra a injustiça invisível. Há lutas que você enxerga e há guerras que seus olhos não conseguem perceber. Muitas vezes você pensa que é apenas azar, coincidência ou má sorte, mas por trás de cada porta fechada, de cada acusação repentina, de cada palavra lançada contra a sua vida, existe uma batalha espiritual. É por isso que eu deixei o Salmo 91 como arma poderosa nas mãos dos que creem. Ele não é apenas consolo, é um decreto de proteção. É um escudo levantado contra toda injustiça invisível. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você entende o que isso significa? Significa que enquanto muitos caem diante das armadilhas, eu sustento você de pé. Significa que quando as palavras de inveja tentam manchar a sua história, eu revisto a sua alma com uma couraça de justiça. Significa que, quando planos secretos são preparados contra você, eu desfaço cada trama antes mesmo que alcance o seu coração. Você não precisa ver o inimigo para saber que ele existe, porque os sinais aparecem. Noites mal dormidas, peso na alma, pensamentos de desistência, sensação de que nada dá certo. Esses são os ataques ocultos, os dardos inflamados lançados na escuridão. Mas eu te digo, nenhuma seta preparada contra você prosperará, porque o sangue do meu filho já marcou a sua vida como território inviolável. No esconderijo do Altíssimo, você encontra refúgio que o mundo não pode oferecer. Quando você dobra os joelhos, quando você declara a minha palavra, um exército invisível se levanta em sua defesa. Eu envio anjos para guardarem os seus caminhos. Eu desfaço as ciladas que o inimigo tentou armar. Eu quebro correntes que estavam escondidas e liberto você do que parecia impossível de vencer. Não subestime o poder desse salmo. Ele não é apenas para ser lido, mas para ser vivido. Declare-o como quem segura uma espada, ore-o como quem ergue um escudo, confesse-o como quem toma posse da vitória. Porque quando a minha justiça entra em ação, nenhuma injustiça permanece oculta. Eu trago à luz o que estava escondido, eu derrubo o que se levantou contra você. Eu te guardo em segurança e eu te firmo diante dos homens como testemunho vivo do meu poder, armadilhas espirituais e a justiça do céu. Você não caiu por acaso. Cada perda súbita, cada oportunidade que evaporou, cada amizade que virou faca, foi um passo em um plano para te desviar do propósito. Não minimize o padrão.
Há estratégias invisíveis que trabalham para roubar seu nome, sua paz e sua esperança. Eu não apenas vejo essas armadilhas, eu as denuncio e as desmonto. A justiça do céu não ignora os mecanismos das trevas. Ela os expõe, os desmantela e os transforma em instrumentos que provam a minha fidelidade. Repara como certas ocasiões se repetem. Portas que se fecham sempre no mesmo momento, acusações que surgem sempre em fases de avanço, palavras que cortam justamente quando você começa a florescer. Esses não são inconvenientes aleatórios. São marcações de um inimigo que tenta formatar sua história segundo a derrota. Eu te peço, mude a sua maneira de enxergar esses sinais. Leia-os como evidências de que uma intervenção maior é necessária. Ao reconhecer a trama, você a tira da sombra. Ao trazê-la à luz, você chama o tribunal dos céus. A minha justiça entra quando a vítima para de justificar a injustiça. Parar de esconder a ferida é o primeiro ato de coragem. Quando você declara a verdade do que sofreu e a apresenta diante de mim com fé, algo celestial se move. Os anjos recebem ordens para desfazer alianças. As palavras lançadas contra você perdem poder. E o autor das acusações começa a ver o que nunca quis encarar, a sua própria maldade refletida. Não é vingança humana, é correção divina que restabelece o equilíbrio e honra quem sofreu. Não confunda silêncio com indiferença. Às vezes, eu ajo de modo que parece que nada acontece, porque estou observando o coração de cada parte envolvida. Estou avaliando o tempo, calibrando a restauração para que seja completa e pública. Essa espera não é inércia, é estratégia. Quando chego, a restauração não é parcial nem tímida. Eu devolvo o que foi tirado, dobrado, restaurado e elevado de modo a expor a justiça que veio de mim. Há também um chamado para a sua postura na guerra espiritual. Justiça do céu não é passividade, mas submissão ativa. Clamar com fé, declarar a palavra, perdoar quando o Espírito permitir, todas essas atitudes alinham o seu espírito com o meu decreto. Não estou pedindo que aceite a injustiça como normal, estou pedindo que a entregue em minhas mãos e que se posicione na verdade. Perdoar não significa esquecer ou não agir. Significa liberar sua alma para que eu haja livremente. Observe agora, quando você começa a operar com essa postura divina, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, as estruturas contrárias começam a ruir porque já não encontram terreno fértil. Segundo, pessoas que antes se mantinham neutras se tornam testemunhas da sua restauração. A justiça divina é contagiosa. Ela convoca declarações que forçam a verdade a emergir. E quando a verdade se manifesta, o juiz terreno não tem argumento que resista ao testemunho do céu. Portanto, não passe mais noites em dúvida, acreditando que você é o culpado pela queda. Você foi alvo, não autor. Levante-se com fé investigadora. Revele os padrões, nomeie as feridas, apresente a sua causa a mim. Eu transformarei cada armadilha em palco de minha glória e cada derrota aparente em prova pública da minha justiça. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado para a sua restituição. Salmo 125. A estabilidade da alma inabalável. Você tem sentido que o chão some sob os seus pés sempre que a tempestade chega. As promessas parecem frágeis, as pessoas vacilam e até a sua fé treme quando as vozes ao redor proclamam derrota. Escute, quem confia no Senhor é como o Monte Sião, firme, imóvel, intacto. Não é uma metáfora vazia. É um decreto que fixa a sua identidade além das circunstâncias humanas. A sua estabilidade não depende de aplausos, contratos ou reconhecimento. Depende de uma raiz que eu plantei dentro de você. Observe a lógica. O mundo avalia por resultados visíveis. Eu avalio pelo estado do coração.
O monte não se mexe porque a sua base é profunda. Assim é a alma que se ancora em mim. Quando você entende isso, passa a viver com outra postura. Problemas continuam a aparecer, mas deixaram de ditar o seu valor. Até aqueles que conspiraram contra você perceberão que há algo em você que não se quebra. Essa é a justiça que sustenta. Não apenas reparar o dano, mas fortalecer o teu interior para que a tentação da vergonha não te arraste. Você pode perguntar: e quando a minha estabilidade parece frágil? Eu respondo com clareza: é nesse ponto que a minha presença se revela. Eu edifico onde houve ruína, eu refaço onde houve perda, eu assento onde houve instabilidade. Parte da restauração é transformar a exposição em fundamento. Quem foi escarnecido aprenderá a caminhar erguido, porque a sua identidade agora tem alicerce divino. A confiança que brota de mim resiste à volatilidade humana e obriga a verdade a se mostrar. Há um aspecto prático nessa estabilidade. Decisões tomadas com calma, palavras proferidas sem afetação, ações que demonstram integridade mesmo sob ataque. Esses sinais revelam uma alma que foi treinada por mim. Não confunda passividade com firmeza. A firmeza exige coragem para se posicionar na verdade e esperar a minha justiça, não a justiça imediata dos homens. Quando você age assim, declara ao céu e à terra que sua confiança não está nas marés do mundo, mas na rocha eterna. E há um efeito que você precisa perceber: estabilidade atrai restituição. Pessoas que antes se apresentavam como inimigas começam a reconhecer um padrão que não podem negar. Instituições que acusaram sem fundamento sentem a pressão da verdade que emerge. A sua firmeza não apenas te protege, ela desestabiliza a falsidade e obriga uma reconciliação com a realidade. A justiça do céu age primeiro na sua alma e depois no cenário externo, porque transformação interna precede restauração pública. Portanto, assuma a postura do que confia. Não permita que as reações humanas te arrastem para a instabilidade. Permaneça como um monte que não se abala. Declare com a mesma convicção de quem conhece a rocha: minha causa está nas mãos do Senhor. Eu sou firme porque Ele é firme. Essa declaração não é uma negação da dor. É uma arma de fé que coloca você sob a proteção do juiz eterno. E quando eu mover-me, a restauração será tão plena que ninguém poderá dizer que foi apenas sorte. Justiça. Urgente. Quando Deus age sem atraso. Há momentos em que você suporta o silêncio, aguenta a espera, confia que o tempo trará a resposta. Mas há também situações em que a injustiça se torna tão insuportável que clama por intervenção imediata. Eu escuto esse clamor. Eu conheço a urgência do seu coração. Eu sei que há causas que não podem ser adiadas, lágrimas que não podem mais ser contidas, feridas que não suportam mais o peso da demora. É por isso que eu sou chamado de Deus justo e pronto a socorrer no tempo oportuno. Veja José, vendido pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido numa prisão. Aos olhos humanos, parecia abandonado. Mas no tempo exato, eu o tirei do cárcere e o coloquei no palácio. Veja Daniel, lançado na cova dos leões por uma sentença injusta. Aos olhos da terra, era o fim. Mas no momento decisivo, eu fechei a boca dos leões. Veja Esther, que parecia apenas mais uma mulher entre muitas, até que o decreto de morte contra o seu povo a fez erguer-se como instrumento da minha justiça. Eu não tardei em nenhum desses casos. Eu agi no instante em que a verdade precisava se manifestar. Você olha para a sua vida e sente que a espera já passou do limite. Pergunta a si mesmo: por quanto tempo ainda? A resposta está diante de você. O meu relógio não se atrasa nem se adianta. Ele se alinha ao momento em que a minha glória será revelada com mais força. Se você está sendo pressionado agora, é porque o cenário está sendo montado.
Eu permito que as trevas se mostrem para que a luz brilhe ainda mais forte. Eu permito que a injustiça grite para que a minha sentença cale todas as vozes. Não confunda demora com esquecimento. O que parece atraso é preparo. Mas quando chega a hora de agir, eu não hesito. Eu movo corações, mudo leis, altero caminhos, quebro cadeias, desfaço contratos, exponho mentiras. A minha justiça pode parecer lenta, mas quando se manifesta, vem com rapidez que assombra. Quem antes te acusava não terá tempo de reagir. Quem tramava contra você ficará confuso diante da virada que só eu poderia produzir. Hoje eu te digo, você não está esperando em vão. O decreto já foi assinado nos céus, a sua causa já foi ouvida, e no instante em que o relógio divino soar, tudo mudará. Não se trata apenas de consolo, mas de intervenção prática, visível, incontestável. Porque eu não apenas te abraço, eu te justifico diante de todos. E quando eu me levanto, não há força que possa impedir a vitória que preparo para você. Oração profética pela justiça. Agora é o momento de transformar a palavra em clamor, de unir sua voz à minha voz. Você não está aqui para apenas ouvir, está aqui para decretar junto comigo a vitória que já foi escrita nos céus. Coloque sua mente em silêncio, entregue-me suas feridas, feche os olhos do corpo e abra os olhos da alma, porque vamos erguer diante do meu trono uma oração que não pode ser ignorada. Diga com fé: Senhor, eu me refugio em Ti como ovelha no pasto do bom pastor. Tu és aquele que prepara a mesa diante dos meus inimigos, e hoje eu recebo o banquete da honra que o Senhor me oferece. Eu renuncio ao medo, rejeito a vergonha e declaro que a tua unção cobre a minha cabeça, marca o meu nome e restaura a minha identidade. Agora declare: Altíssimo, eu escolho habitar à sombra das tuas asas. Não permitirei que dardos ocultos roubem a minha esperança. Eu rejeito toda acusação, toda palavra de maldição, todo levante que tentou apagar a minha história. Eu declaro que o Salmo 91 é o meu escudo, que anjos guardam os meus caminhos e que nenhuma injustiça poderá se firmar contra mim. E diga mais: Deus da justiça, eu confio como o Monte Sião, firme e inabalável. Eu não serei movido pelo que vejo, mas pelo que creio. Mesmo que as circunstâncias gritem, a minha alma descansa porque o Senhor governa. Eu declaro que a opressão não terá domínio sobre mim e que os ímpios não permanecerão no território dos justos. Eu, o Senhor, escuto cada palavra que você pronuncia agora. Este clamor sobe como incenso diante de mim, e nenhuma oração feita com fé retorna vazia. A justiça que você pede não é vingança, mas correção, não é ódio, mas restauração. Eu não apenas ouço, eu ajo. Eu não apenas prometo, eu cumpro. Repita em sua alma: eu entrego minha causa ao juiz eterno. Eu clamo pelo sangue de Jesus, que fala mais alto que qualquer acusação. Eu recebo a justiça que vem do céu e rejeito a sentença da mentira. Eu tomo posse da vitória que já foi decretada na cruz. Sinta a paz que invade agora, porque o céu já se moveu em sua direção. Você não está falando ao vento, você está assinando um decreto junto comigo. E este decreto permanecerá como selo eterno da minha fidelidade, chamada profética final. Agora que você declarou a minha palavra e se posicionou diante de mim, é hora de selar esta mensagem com um ato de fé. Eu te digo, a justiça que você espera já está em movimento, mas a sua resposta pública abre espaço para que o invisível se torne visível. Por isso, escreva nos comentários uma frase profética que será como bandeira erguida no mundo espiritual. A justiça de Deus não falha sobre a minha vida. Essa declaração não é apenas palavras soltas, é testemunho escrito, é registro de fé que anjos e demônios não podem ignorar. Você precisa entender:
Quando a fé é confessada em voz alta ou escrita com convicção, ela cria legalidade espiritual. O inimigo trabalha no silêncio da vergonha, mas a fé exposta em público quebra cadeias e libera o agir de Deus. Quando você declara a justiça divina, você impede que a acusação continue a ecoar na sua mente. Você mostra que não depende mais da defesa dos homens, mas que confia plenamente no juiz eterno. Não permita que esta mensagem termine como apenas mais um vídeo. Transforme-a em ponto de virada, em marco espiritual. Compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa da intervenção urgente de Deus. Seja instrumento de libertação. A semente que você planta ao compartilhar não apenas alcança vidas, mas retorna sobre a sua em forma de honra e restituição. E lembre-se, este pode ser o dia em que tudo muda. A justiça do Senhor não tarda, não falha, não esquece. Ao sair deste momento, não carregue mais a ansiedade do quando, mas a certeza do já. A promessa está viva, o decreto já foi assinado e você verá com seus próprios olhos o que agora recebeu pela fé. Permaneça firme, continue buscando. Volte sempre a este lugar de oração, porque cada encontro com a palavra fortalece suas raízes e protege sua alma. Eu sou o Deus que começou esta obra e eu sou fiel para completá-la. A sua história não terminará em derrota, mas em justiça revelada diante de todos, convite à jornada e às armas espirituais. Este é o ponto em que você não apenas recebe, mas decide caminhar em uma nova direção. A justiça de Deus não é um evento isolado, é um estilo de vida que exige perseverança, fé e vigilância. Não basta ouvir uma mensagem, é necessário transformar essa palavra em prática diária. É por isso que eu te chamo agora a permanecer ligado à fonte, a não se afastar do lugar onde o meu espírito fala e onde a fé é renovada. Eu te convido a seguir esta caminhada junto com o meu povo, porque você não foi chamado para lutar sozinho. Cada vídeo que você acompanha, cada oração que você participa é uma arma espiritual que fortalece sua vida. Ao se inscrever neste canal, ao ativar as notificações, você se coloca em ambiente de constante vigilância e proteção. Não é apenas um clique, é uma decisão de se manter cercado pela palavra que sustenta e pela oração que liberta. Compartilhe esta mensagem com quem você sabe que está sofrendo injustiça. Ao fazer isso, você se torna a extensão da minha mão. Você planta sementes de restauração na vida de outros e cada semente gera colheita também na sua. Torne-se canal da minha justiça, multiplicador da esperança, mensageiro da verdade que salva. E agora eu te digo com autoridade: declare mais uma vez em público, escreva como testemunho nos comentários: a justiça de Deus está se manifestando em minha vida. Esse ato não é mero ritual, é arma profética. Você está estabelecendo no mundo espiritual um marco de vitória que não poderá ser apagado. Por fim, una-se a mim em oração. Feche os olhos e diga: Senhor, eu recebo a tua justiça sobre a minha vida. Eu entrego toda a causa que me pesa em tuas mãos. Eu rejeito o medo. Eu renuncio à culpa. Eu me firmo na tua verdade. Eu tomo posse da restituição que vem do alto e me levanto hoje como testemunha do teu poder. Este é o selo da mensagem. Este é o momento em que você passa de espectador a protagonista da sua restauração. Caminhe em paz, porque a sentença dos homens não é a palavra final. A última palavra pertence a mim, o Senhor da justiça, e eu já a liberei em seu favor.